Padilha, suba na jangadinha. Bem-vindo, Padilha. Boa tarde, boa tarde. E posso meter minha colher nesse debate que o Tadeu está trazendo aí, Rovai? Por favor. Além de ter sido, na época, quando fui ministro do Lula, da coordenação política, toda a construção do marco regulatório do pré-sal, cumprir a aprovação, tudo, quero chamar a atenção, o Tadeu sabe disso, Rovai e Dri, para mais um ataque do Bolsonaro à indústria petroquímica brasileira. O Bolsonaro editou ontem uma medida provisória, que é a 1095, que muda completamente o regime tributário especial que existe para a indústria petroquímica brasileira, afetando a produção aqui no Brasil. É mais um ataque às nossas plantas industriais, à nossa capacidade de produção, e que coloca em risco 85 mil empregos na indústria petroquímica brasileira com essa medida provisória. O que é um absurdo, um escândalo, Rovai, Dri, pessoal que nos acompanha, é que esse debate aconteceu no ano passado no Congresso Nacional. O Bolsonaro já tentou mudar o regime tributário especial para a indústria petroquímica. Ele fez o MP ano passado, nós derrotamos a medida provisória ano passado, ele não conseguiu aprová-la, né? Inclusive teve um compromisso do governo de abandonar isso, a gente conseguiu barrar essa aprovação no Congresso Nacional, e agora ele vem e refaz uma medida provisória, coloca outra medida, eu acho que esperou o ano exatamente para não poder fazer na mesma legislatura, refaz, e agora nós estamos nessa luta, embora esteja no meio do recesso aqui ainda, Rovai, para que o presidente do Congresso devolva esse MP, não aceite esse MP, porque além de um ataque à indústria petroquímica, é um ataque ao Congresso Nacional, porque tem uma decisão sobre isso no ano passado, então isso pode afetar ainda mais o trabalho, o emprego, o desenvolvimento tecnológico, a nossa capacidade nacional de produção, como estava dizendo o Tadeu, e lembrando para o povo, né, que isso, além de afetar emprego, afeta o preço da gasolina. Não é à toa que o preço da gasolina, do diesel, que afeta o preço da carne, dos produtos, dos alimentos, da inflação está tão alto, por conta de uma política de descontrole por parte da Petrobras e por diminuir a nossa capacidade nacional de produção. Então, queria só chamar a atenção para isso aí, Tadeu, Rovai e Dri, nós temos que fazer essa luta aqui para devolva essa MP 1095 o mais rápido possível. Muito bem, Padilha. Adri, acho que deve ter algum comentário para ler, não sei se tem. Tem aqui o José Cláudio Alves, que diz que lembra muito bem da catástrofe com a P-36, e Rovai seguramente também se lembra, foi muito, muito triste. Obrigada. Foi uma metáfora do governo Fernando Henrique, daquele trágico segundo mandato dele. E eu tenho um tweet aqui também, Rovai, que é do ex-presidente Lula, dizendo: é importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sánchez está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores, aí que a gente falou sobre essa sinalização. Veja, a gente conversava com um parente nosso aí que trabalha no Emirados Árabes, né, nesse final de ano, e lá eles mudaram de 5 dias de trabalho para 4 dias de trabalho. Até o Sheik já está fazendo uma reforma trabalhista, né, que beneficia os trabalhadores. Não, são 3 dias de folga para 4 trabalhados agora, porque antes eles folgavam sexta, sábado e trabalhavam no domingo. Agora, sexta, sábado e domingo sem trabalhar no país. Quer dizer, o mundo inteiro está no movimento nesse sentido, né? Mas, Padilha, nós te convidamos aqui para falar sobre a aprovação do teu projeto de ontem, né, em relação à questão da AIDS, hepatite, tuberculose e tal, e sobre o Ômicron. Vamos começar pelo Ômicron, está todo mundo meio desesperado, tem muitas informações controversas. Eu li agora há pouco, por exemplo, que é um tweet de, eu não lembro de quem é exatamente, mas pegando os dados da África do Sul e mostrando que lá já está em absoluta decadência, a despeito de ter muito menos gente vacinada. A África do Sul tem algo, acho que em torno de 25 vacinados com segunda dose, 25%, e aquela tsunami de Ômicron parece que já acabou. Aqui no Brasil, eu tenho visto aí, né, mas observação pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram, que as pessoas têm pegado, muita gente tem pegado, mas quase eu não vi ninguém com um caso grave até agora
daqueles com que eu me relaciono e que foram vacinados. E como eu me relaciono só com gente vacinada, eu não vi ninguém com um caso grave. Mas queria ouvir de ti aí, qual foi a tua avaliação? Rovai, toda vez que surge uma variante como essa, ao longo dos dias, né, geralmente precisa de um mês, tudo para você ter uma maior compreensão de como que pode ser o comportamento dessa variante. Né? Os dados todos têm reforçado o que em relação à Ômicron? Primeiro, ela tem um alto poder de transmissão, ou seja, ela muito rapidamente vira a variante dominante. Aconteceu isso na África do Sul, está acontecendo isso em vários países da Europa, está acontecendo em outros países para fora da Europa. No Brasil, onde temos dados, ela já é a dominante dos novos casos. E, infelizmente, o Brasil está vivendo a situação de apagão dos dados do Ministério da Saúde, por conta do desmonte dos dados pelo Ministério da Saúde, que faz com que a gente não tenha um dado firme sobre qual que é a situação nacional de novos casos da Covid-19. Então, primeiro, ela tem uma grande capacidade de transmissão, transmite bastante. Acho que muita gente tem ouvido relatos de festas que aconteceram no final do ano, onde muitas pessoas se infectaram. Então, ela tem uma capacidade muito rápida de transmissão, de poder de ser a dominante, e isso é uma característica dela. Segunda, que na maioria das situações, ela parece ser menos letal do que as outras variantes, como, por exemplo, comparando com aquela AP1 de Manaus, ou mesmo a Delta, né? E terceiro, isso que você falou, ou seja, o comportamento dela em quem está protegido com a vacina é muito menos grave do que quem não está vacinado, né? Quando a gente pega os dados da Europa, dos Estados Unidos, onde ela está presente há mais tempo, eles estão no período de inverno, a maior parte das pessoas internadas dos casos graves são pessoas que não tomaram vacina ou que tomaram 2 doses, mas estavam, né, já tinha mais de 6 meses da segunda dose, não tomaram a terceira dose. Então, ela reforça, primeiro, que a vacina é a grande arma, né? E enquanto o mundo não estiver vacinado, nós estaremos sob risco do surgimento de novas variantes. Ontem já foi identificado na França uma outra variante, a IHU, né? IHU, que a gente não sabe o comportamento dela ainda, não temos dados, mas foi detectada uma nova variante e surgirão novas variantes enquanto o mundo não estiver vacinado, enquanto a gente tiver movimento antivacina, né? Enquanto a gente que afeta os países ricos, ou mesmo países como o Brasil, que tem acesso a vacinas, ou enquanto a gente tiver países que não têm acesso à vacina, como é a situação do continente africano, enquanto os países ricos não assumirem a responsabilidade de vacinar o mundo, nós vamos estar com variantes surgindo e mais cedo ou mais tarde vai surgir uma variante que seja resistente às vacinas. Felizmente, a Ômicron não é resistente, mas se o mundo continuar agindo como age, sem responsabilidade, sem garantir vacinação para todo mundo, vai surgir mais cedo ou mais tarde uma variante que possa ser resistente às vacinas, e essa é a grande preocupação que nós temos, Roberto. Essa tua afirmação é um tanto quanto assustadora, né? Ou seja, se não avançar a vacinação planetária, e os índices são muito baixos, né? Em locais, na África, por exemplo, está havendo coisa de 20%, 25%, né? Não, tem país que tem menos de 10% de população vacinada. Eu posso afirmar uma coisa, vai surgir uma variante que é resistente à vacina. Se isso vai surgir daqui a 10, daqui a 15 anos, ou se vai surgir daqui a 2 meses, depende da nossa capacidade de expandir a vacinação no mundo e responsabilidade em relação à aglomeração. Então, é isso que preocupa, né? E as nações ricas e as grandes empresas internacionais que detêm as patentes, elas têm que assumir essa responsabilidade. A situação hoje dos Estados Unidos, de número de casos, do Reino Unido, deveria alertar esses países para o seguinte: nenhum país vai estar livre sozinho da Covid-19. É lógico que você pode ter uma redução do impacto de risco por ter uma população mal vacinada, mas não vai estar totalmente livre enquanto tivermos países inteiros que têm menos de 10% da população vacinada, né? E aqui no Brasil a gente tem 2 tarefas. Uma é vacinar quem não tomou a terceira dose, que já era para ter tomado a terceira dose, então ter busca ativa,
Tinha que estar o governo fazendo campanha para isso, orientando, passando recursos para os municípios, para eles poderem fazer busca ativa e acelerar o mais rápido possível a vacinação nas crianças. Nós temos quase 30 milhões de crianças no Brasil, ou seja, o Brasil não vai chegar a 80% da população vacinada se não tivermos as crianças vacinadas também no Brasil. Tem aqui um comentário no Bem-vindo aqui, que todos estão se vacinando, o povo nem debate o negacionismo, vacinam-se e pronto, né? Então, apesar do Bolsonaro, no extremo sul, né, da capital, o pessoal está indo para vacinação. E eu queria perguntar para o Padilha sobre... tem a Rosemary, que acabou de fazer um comentário, Adri. Eu pus aqui, você tirou o preta. Ontem fiquei triste e chocada ouvindo Rui Costa Pimenta, que não é negacionista, mas que é contra o passaporte vacinal, é contra exigir que se vacine. E o passaporte tem sido adotado em vários países, né? Até aqui agora na França, eles estão tirando a necessidade de teste negativo e querendo colocar só o passaporte da vacina. Né? Não, ser contra o passaporte vacinal, vamos ser claros, é ser contra também a vacinação, de algum jeito. Se você não estimular a vacinação, é agir contra a saúde pública. Então, essa posição eu sou contra a obrigatoriedade, qualquer obrigatoriedade. Só que é o seguinte, é engraçado, você é a favor que as pessoas façam sexo, que tem HIV, façam sexo sem camisinha? Você acha que elas estão certas? Então, se você acha, ok. Renato, sabe o exemplo que eu gosto sempre de falar? Assim, para você conviver na sociedade, tem alguns códigos, né? Por exemplo, tem gente que adoraria andar pelado. Né? Tem gente que adoraria, que se sente livre de andar pelado, mas não, tem um código na sociedade que fala assim, não ande pelado. Ninguém aceita que o outro ande pelado. Né? Ou você pode estar pelado na sua casa, mas você não vai estar pelado em outros lugares. Você não pode ir num jogo de futebol pelado, você não pode ir no teatro pelado, você não pode ir na escola pelado. Então, quem é contra a vacina, não quer se vacinar, ninguém vai te prender para ser vacinado. Mas você fica em casa. Você não frequenta escola, não venha numa reunião política, não frequenta sindicato, não pode ir para a fábrica, não vai jogo de futebol, não vai a teatro. Essa que é a lógica do passaporte vacinal. O passaporte vacinal é como se você exigisse que a pessoa entrasse com roupa. Vem no teatro, tem que estar vestido. Eu não vou deixar que você entre pelado. Tá certo? Tá? Quer ficar pelado? Fica dentro de casa. Né? Não expõe. E no caso da vacina é algo muito mais grave, porque nós estamos falando de alguém que pode expor o outro. Né? E eu acho que as pessoas precisam compreender. Sim. Esse discurso, Padilha, é o discurso dos ultraneoliberais americanos, da extrema-direita fascista, que é adotado por uma suposta esquerda revolucionária e que, na verdade, eles só estão fazendo a fundamentação, dando razão a esses caras. Porque o neoliberalismo sempre defendeu esse extremo da liberdade para que eles possam, inclusive, defender a pena de morte. E mais do que isso, né, Rovai? Assim, esse discurso contra a ciência da extrema-direita surgiu nos Estados Unidos, está disseminado no mundo, e Bolsonaro é a maior expressão dela aqui no Brasil. É um discurso contra a ciência para poder negar qualquer outra evidência científica. Então, quando nega a vacina, é o mesmo discurso para negar que o desmatamento leva ao aquecimento global e que isso pode piorar a situação climática do mundo como um todo. É o mesmo discurso para negar os dados do IBGE. Né? Quando faz a negação dos dados do IBGE, é uma negação contra a ciência. Quando Paulo Guedes dizia, esse dado aí sobre o desemprego do IBGE não está correto, eu vou questionar a evidência científica. Né? É quando vem negar qualquer evidência científica sobre políticas públicas, sobre o estado na área da educação, na área da saúde, qualquer outra coisa. Né? Então, e usa o discurso da vacina, porque tem o elemento do corpo, né? O discurso vou introjetar alguma coisa no seu corpo, usa isso como um movimento, né? Um elemento motivador para negar a evidência científica, para negar os dados da realidade. Quando você começa a poder negar dados da realidade, que tem evidência científica sobre isso, você pode estar autorizado a negar tudo, né? A negar uma evidência jornalística, uma matéria jornalística, aí começa a falar assim, não sei se isso
que a Fórum está falando é verdade ou não é, porque a verdade vira uma coisa relativa, e, né, passa a ser algo absolutamente... Não estou dizendo que ela não seja relativa, não vou... Né, mas você começa a negar dados objetivos como esse, então essa é uma estratégia da extrema-direita para cancelar o debate público, para tirar o debate da racionalidade, né, para poder questionar qualquer evidência sobre os dados de governo, sobre as políticas públicas que eles vêm fazendo, né? Então, pode falar. Não, também para se eximir de responsabilidade, né? Porque ao ele falar que não, a vacina das crianças, por exemplo, ficar questionando, que é experimental, nisso ele vai atrasando a responsabilidade de comprar logo a vacina e colocar nos postos para dar para as crianças, né? Isso a gente atrasou mais de um mês a vacinação das crianças. Audrey, essa coisa da consulta pública que eles fizeram, na minha opinião, teve 3 objetivos, né? Primeiro foi uma farsa, né? Porque o ministro, no dia que lançou a consulta pública, ele já falou qual que era a posição do Ministério. Então, se o Ministério já tinha posição, não precisava fazer consulta pública, né? Então, primeiro foi para atrasar, como você falou, protelar, esconder a falta de planejamento que o Ministério tem, porque quando a Anvisa anunciou a autorização para vacina para as crianças, no outro dia era para o Ministério ter um calendário de vacinação, para a gente fazer um dia D nacional antes do Natal. Imagina o apelo que ia ter, vacine suas crianças antes do Natal e do Ano Novo, ter um segundo dia D agora em janeiro, para a gente chegar em fevereiro com todas as crianças vacinadas, o início das aulas. Então, primeiro foi para esconder a falta de planejamento. Segundo, foi para organizar esse movimento antivacina, dar palco para isso, porque o Bolsonaro precisa se apegar a essa parcela do negacionismo como sobrevivência política eleitoral. E terceiro, aí na minha opinião, e Rovai e Dri, vocês que mexem com essa coisa dos dados, sabem muito mais disso do que eu acredito que tenha sido um ato de organização de dados, de cadastramento de pessoas, porque para entrar na consulta pública você tinha que ir lá, botar o dado, e-mail, outros dados, ou seja, eles utilizam esse recurso eletrônico para organizar uma milícia digital, de difusão de fake news, de base deles, né, que eu acho que tem sido uma estratégia de sentido muito competente da extrema-direita no mundo como um todo e o bolsonarismo aqui no Brasil. Olha só, Padilha, dá uma olhada nessa caneca linda aqui. Eu quero uma dessa aí, tem que mandar o Pix aí, como que é? É o Pix? Vou mandar uma para você e outra para o Tadeu. Demais, demais. Pode me passar o endereço aí que Papai Noel da Fórum. Demais, eu vou mostrar uma aqui, é um jabá para o pessoal que fez aqui, chama Imagine o SUS aqui, o pessoal que defende o SUS também fez uma caneca de defesa do SUS aqui, só para mostrar aqui. Mas adorei essa aí da Fórum. Essa daqui é chique, rapaz. Como diz na roça, é chique. Da greve, ó. Chique no último. Privatizar faz mal ao Brasil, como sempre. Rodrigo, teve um superchat aí que a gente não leu, tem uma pergunta para o Padilha. Você está muito enrolado, Padilha? Não, estou tranquilo. O Cláudio Alves, ele faz uma pergunta ao doutor Padilha, que é médico. A causa dos problemas intestinais do Bozo é o fato dele estar cheio de Padilha, doutor Padilha. Essa foi boa, eu gosto. Essa foi boa para relaxar. Eu desejo 2 coisas ao Bolsonaro. Primeiro, que ele se recupere rápido da saúde, e segundo, que ele pare de falar e fazer merda, né? Mas fala um pouco dessa ida dele aí ao hospital. Eu até comentei hoje, assim, você quero te ouvir para ver se eu não fui muito generoso, né? Eu falei assim, olha, tem 2 profissões que você não escolhe o cliente, né? Eu pode até escolher, evidentemente, mas você tem que estar à disposição para os clientes, que é médico e um pouco advogado também. Né? Todo mundo tem direito à defesa. Você pode até, mas você aconselha um outro. Tal. Você não pode chegar e pegar um paciente e falar, não vou operar, não vou tratar. Então, e aí, às vezes está se focando muito no médico, que é o doutor Macedo, aí, enfim. Queria te ouvir em relação a isso. Primeiro, ele é um cirurgião respeitado, conhecido, é um cirurgião geral, né? Todo cirurgião geral, todo cirurgião, ele primeiro vira cirurgião geral, depois ele vai para uma especialidade. Então, ele é um cirurgião geral muito respeitado, conhecido, serviços onde o Bolsonaro está sendo atendido também
são de muita qualidade. É verdade também que ele foi cada vez mais participando aí, né, de tratamentos, de cirurgias de pacientes oncológicos, por isso que muitas vezes surge um pouco essa suspeita, tudo, né? Mas, assim, sinceramente, Rovaide, Tadeu, a gente sabe como que é a estrutura do hospital, né? Eu não acredito que grandes segredos, ainda mais com uma figura pública como essa, se mantenham assim, de forma por tanto tempo, né? Assim, eu acho que de fato ele tem um problema físico que foi causado por aquele episódio, né? Que nós tivemos no país. É possível que ele tenha outros problemas físicos, é possível, e vai estar preservado a partir de um certo sigilo médico, né? O que mais a gente precisa perceber o fenômeno é como que o Bolsonaro se aproveita da situação, né? O bolsonarismo se aproveita da situação. Então, ele estava sendo muito questionado, acusado pela postura de férias, né? Do que estava fazendo, da ausência do enfrentamento às enchentes, tudo, de repente, aquilo que o pessoal fala, né? Primeiro dia útil já se afasta de novo em relação à saúde. Como eles aproveitam nessa situação, né? Vocês que acompanham essa coisa das redes sociais, eles reproduzem de novo as teorias conspiratórias sobre a facada, tudo. E eu acho que a gente tem que estar preparado que a gente vai viver isso esse ano, né? Não tenho dúvida, Bolsonaro vai dobrar a aposta naquilo que ele acredita que deu certo no período da eleição, em 2018, né? Ele faltar nos debates, não participar dos debates, criar uma comoção no país em torno da situação da facada, tentar, né, o tempo todo dialogar com essa coisa do refino, que ele é ungido por Deus. Ele vai se utilizar disso, né? E eu acho que a gente precisa se preparar para isso. Eu acredito que ele tem um problema, que nada disso bota comida na mesa do povo brasileiro, nada disso recupera os empregos que o Tadeu estava falando aqui, que a indústria petroquímica vem perdendo, nada disso baixa o preço da gasolina, nada disso baixa o preço da carne, nada disso garante vacina no braço das crianças. Então, eu acho que a grande oportunidade que nós temos para derrotar o bolsonarismo é que, infelizmente, o povo brasileiro, na dor, na fome, no desemprego, na insensibilidade ao presidente da República, está aprendendo o que é ter uma figura como o Bolsonaro como presidente da República. Eu acho que, não à toa, cada vez mais baixa a popularidade dele, cada vez mais o Lula está forte, está mais forte, desponta nas pesquisas. As pesquisas que você fazia, né, Rovai, que apontaram antecipadamente essa tendência, estão cada vez mais se consolidando, né? Então, eu tenho muita esperança que vai ser 2022. A gente tem que ter clareza de que Bolsonaro vai se utilizar desse mecanismo o tempo todo, né, para fazer o jogo político que ele faz, mas eu tenho muita esperança nessa sensação e na consciência do povo brasileiro de que está na hora de derrotar de vez Bolsonaro, aproveitar essa onda que teve na Europa, a onda que teve na América Latina, de vitórias de governos de esquerda e centro-esquerda para derrotar o Bolsonaro aqui no Brasil. Tem uns comentários aqui, eu queria também passar a palavra para o Tadeu, para ele, se quiser, ficar à vontade para fazer alguma pergunta ao Padilha aí. Deixa eu só antes Tadeu, que é quase o nosso. Quase um apresentador também, está sempre no Fórum Sindical, né, Tadeu? Deixa eu só ler os dois superchats da Elite Serviços Especiais. Não seria a hora do STF derrubar esta fake do Bozo? Elite Serviços Especiais. Se você precisar de serviços especiais, procure a Elite. Já fazemos jabá aqui para o Superchat. E o Clemenson Otero, que cagada, cara, hein, presidente? Gostaria de ver uma charge do Bozo abraçado ao foguete do Jeff Bezos desligado e o presidente sendo responsável pela propulsão para uma cagada no espaço. O povo se diverte. Obrigada pelo Outro dia aqui eu recebi uma carta, eu fiquei até assim, né? Porque uma pessoa que parece que a mãe, um e-mail, na verdade, carta é coisa do Temer. Recebi um e-mail que a pessoa dizendo: você fica fazendo essas piadinhas, a minha mãe está com o mesmo problema do Bolsonaro, é muito chato. Tá. Enfim, para aqueles que têm um problema, eu quero pedir desculpas das nossas piadinhas, mas a gente faz. É difícil também não fazer as piadinhas, vou dizer a verdade. Então, pergunte ao Padilha
Deu uma picada para mim aqui, mas eu estou entendendo o que eu posso falar, né? Queria agradecer mais uma vez, sabe, Rovaio, o convite, a oportunidade de falar com o Padilha. Eu vou aproveitar a oportunidade, cara, e perguntar uma coisa mais do nosso partido. Sou petista afiliado há um tempo, né? Nós estamos aí tentando ajudar, junto com a Perseu Abramo, junto com o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, numa composição, vamos dizer assim, numa proposta, né, para a setorial de energia do PT, que hoje está coordenada pelo companheiro Zé Maria Rangel, vai ser candidato a deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, e a gente sabe que a saúde é uma das pautas que vão vir muito, mas muito quente, né, Padilha? Está sempre na preocupação do povo brasileiro, naquelas pesquisas Datafolha, está lá em cima, né, se não é a maior, está sempre a segunda ou a terceira maior, e agora com o que aconteceu com o Covid e toda a exposição que o SUS teve, que na minha visão foi, na sua maioria, positiva, sabe? Eu acho que vai ter um esforço dentro do nosso partido aí para pensar num projeto de saúde. Poxa, eu sei que você, de alguma maneira, de alguma coisa deve estar passando em você, né? Idealizador aí dos Mais Médicos, ex-ministro, deputado federal, sabe, um dos grandes nomes do partido. Como é que está aí o nosso projeto para a saúde, Padilha? Tadeu, eu acho que tem um grande debate que está sendo feito, né? Inclusive, puxando aqui o debate saúde e indústria petroquímica, Tadeu, uma das questões centrais, e o presidente Lula está muito convencido disso, que o chamado complexo econômico industrial da saúde é um dos eixos do projeto de desenvolvimento do nosso país. E não dá para pensar em indústria da saúde sem pensar em indústria petroquímica, né? Eu coordenei, inclusive, na Câmara dos Deputados, foi montada uma comissão específica sobre isso, para como que a gente aumenta a nossa capacidade nacional de produção na área da saúde, produzir vacina, insumo, máscara, equipamento. E você sabe muito bem, para cada equipamento respirador tem uns fios ali, tem uns tubos que a indústria petroquímica que produz, tem sondas, tem várias das partes dos produtos a indústria petroquímica que faz, né? Então, o presidente Lula está muito convencido disso, viu, Tadeu? De que o Brasil, um dos eixos da retomada do crescimento, do emprego, da redução da desigualdade regional do país, do desenvolvimento local sustentável, passa por a gente aumentar muito a capacidade nacional de produção de tecnologias, serviços, produtos na área da saúde, e isso puxa fortemente na cadeia da indústria petroquímica, que é decisiva para isso. Então, acho que tem um bom debate para correr sobre isso, né? E o presidente Lula está muito convencido também de que o SUS não é sustentável se a gente não aumentar a capacidade nacional de produção. A pandemia mostrou isso para o mundo, né? E está acontecendo um movimento internacional, Tadeu, Dri, Rovai, que a gente precisa estar muito atento a isso, que é dos países reconstruindo suas capacidades nacionais de produção na área da saúde. Por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, tinha terceirizado um pouco isso lá para a China, para a Coreia do Sul, para a Índia, tomou um susto na pandemia, eles estão aumentando, retomando a sua capacidade nacional de produção. E o Brasil tem um papel muito importante a cumprir nisso, né? Por conta do tamanho do SUS, o mercado público enorme e o nosso potencial da indústria petroquímica, né? Da reserva natural do petróleo, da nossa expertise da Petrobras, da relação com a indústria química. E a gente tem dialogado muito isso com o pessoal da Federação dos Químicos. Por isso a preocupação deles também sobre a SMP 1095, porque se você muda o regime tributário especial da indústria petroquímica, você ataca a capacidade nacional de expandir essa produção. Então, acho que é um debate muito forte, diferente do Bolsonaro, que ele trata saúde e economia como se fossem coisas separadas. A gente, saúde, economia, geração de emprego, tecnologia, tem que caminhar junto, viu, Tadeu? Obrigado, Padilha. Muito bom. Ô, gente, eu preciso sair aqui, viu? A gente já está encerrando. Queria agradecer muitíssimo, Padilha, desejar aí um feliz 2022. Agradecer o Tadeu também, muito obrigada aí. E a gente... E já pode liberar o Padilha e fazer um último apelo enquanto isso, né, Adri? Para as pessoas que quiserem fazer o curso do webinário gratuitamente, começa com o webinário do Marcos Coimbra, dia 24/1, às 19 horas, para entender pesquisas eleitorais. Basta ser membro de R$14,90 para cima, né? Ou sócio lá no site. Ou sócio no site. Aí no sócio, só sendo sócio,
Não tem problema, mas eu dou Pix. A gente tem aqui um esqueminha, que esse você será contemplado também. Quem deu até R$100 em Pix ou doação nos últimos 6 meses... Envia um e-mail para a gente, só enviar, sócio@revista receberá Fórum. de graça. Se enviou menos, terá o desconto de 80%, que é o mesmo desconto para quem contribui com R$ 7,90. Já está lá na comunidade, você já pode ver na comunidade o seu desconto, o seu link, se inscreva, vamos fazer um grande webinário, né, Dri? É isso aí, se você então faz a doação por Pix, envia um e-mail para a gente, sócio@revistaforum.com.br. Beijos Beijos a todos. A todas e todes. É isso aí.